Hoje o Empreenda Queens recebe Mila Garro, empresária no setor de limpeza que faturou US$1 milhão. Gostou, né? Fique com a gente, você vai saber toda essa história. Mila, que bom tê-la aqui com a gente no Empreenda Queens. É um prazer receber você aqui conosco. Prazer é meu, muito obrigada. E agora eu queria conversar com você. Eu falei, vai ter conversa para horas, né? Primeiro que eu gosto muito de você, já te admiro, a gente já esteve em outros lugares juntos. Sim. E eu sei o quanto você é uma pessoa do bem, o quanto você é uma pessoa batalhadora. E fazer esse programa com você vai ser muito fácil, muito gostoso. E eu estou muito feliz por isso. Eu queria que você soubesse disso. Muito obrigada. E eu queria que você contasse, né? Começasse lá. Como tudo começou, essa grande empresa que a Mila transformou, né? Uma empresa de limpeza num grande negócio que é hoje o teu grande negócio. Como que tudo isso começou? Lá atrás. Lá atrás, olha, tem muita história. Eu cresci sempre vendo a minha avó empreender. E a minha família, todo mundo, assim, 90% são pessoas que são funcionário público, policiais, então eles não têm essa pegada empreendedora. E a minha avó sempre com loja de calcinha e sutiã, com lingerie. Então, desde pequena, eu acompanhava, eu trabalhava com ela e eu gostava. Que ramo ótimo da tua avó também, né? Com certeza. E aí, nisso o tempo passou, e aí aquela pressão, né, na adolescência, o que fazer, o que estudar. E a minha família sempre ali, os meus pais, policial, vai fazer direito, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas não era o que eu realmente tinha desejo de fazer. Cheguei a fazer alguns concursos, e aí no último deles foi uma frustração muito grande, porque eu realmente estudei, dediquei, e eu não passei na última etapa. E ali eu disse, olha, isso não é pra mim. E eu já queria voltar para os Estados Unidos, porque quando eu fiz 15 anos, o meu pai me deu de presente uma viagem pra cá. Foi na época que eu fiquei em Boston, na casa da minha tia. E essa minha tia trabalhava com limpeza. Antes de escolher a festa, você escolheu a viagem para os Estados Unidos. Exatamente. Meu pai falou, você quer uma festa ou você quer uma viagem? E eu falei, eu quero uma viagem. E aí eu vim, gostei, amei, trabalhei com ela um mês. E no final daquele mês eu voltei pro Brasil, assim, me senti rica, me senti milionária. Com 15 anos, aqueles dólares, né? Nossa. Na época tava alto, real. E dólar, né? A gente pega, né, o dólar, você fala, nossa, né? Até o dinheiro é diferente. É. E ali eu fiquei pensando, e me trouxe uma curiosidade muito grande aos 15 anos, porque no Brasil, o ramo da limpeza, o ramo da faxina, ele não é como nos Estados Unidos. Então ali eu já fiquei pensando, como, né? Você vai limpar casa nos Estados Unidos e recebe esse dinheiro. Mas com 15 anos, né, a gente ainda não decide por si só. Então voltei contra a minha vontade. Desde essa época eu já gostaria de ter ficado nos Estados Unidos. Nossa, com 15 anos. Com 15 anos. Por mim, ele eu já tinha deixado e é isso que eu quero. E aí eu voltei ao Brasil, segui os estudos. Cheguei a cursar 2 anos da faculdade de administração. Mas ainda com aquela coisa dentro de mim, olha, eu quero fazer alguma coisa pra mim. Trabalhei em supermercado de promotora, mostrando produtos. E assim, muitas coisas aconteceram nesse tempo. Até sempre trabalhou, né? Sempre. Nunca ficou parada, sempre se moveu, né? Se tem uma coisa que assim me traz alegria, sabe? Uma coisa que faz parte da minha rotina é o trabalho. É uma coisa que eu tenho muita alegria de fazer. Eu me sinto muito satisfeita. Então eu sempre gostei de trabalhar. E como eu sempre falo, é uma coisa que eu vi na minha avó, né? Desde pequena, eu cresci com isso. E você foi criada com a tua avó? Fui criada com a minha avó. A minha mãe e meu pai se separaram, eu tinha por volta de 3, 4 anos. E aí a minha mãe mudou de estado, eu fiquei com meu pai. E aí eles moravam no mesmo prédio, então eu fui ficar com a minha avó. E foi assim, uma fase muito linda, maravilhosa da minha vida. Uma das coisas que foi mais difícil pra eu deixar no Brasil foi ela. Eu acredito. Porque a gente não era nem como avó e neta, a gente era muito amiga. E mãe e filha, né? Exato. Então ela me criou e aquele carinho, aquela amizade. Então assim, foi muito difícil. Tanto pra mim quanto pra ela, quando eu precisei vir pros Estados Unidos. E aí, passado tudo isso que aconteceu, eu realmente, nessa frustração do concurso, eu falei, agora eu vou.
doa quem doer. Meu pai não queria deixar. Na época ele tentou fazer de tudo. Ah, Mila, eu vou te dar um carro, vou te dar um apartamento, eu vou fazer isso. Mas não era isso que eu queria, entende? Eu sempre gostei de ter e conquistar as minhas coisas por mim mesma. Não mesmo. Sou capaz, vou lá e faço. Exatamente. Sempre esse negócio. Obrigada, agradeço muito. E aí, meu pai, todo mundo ficou sem entender, mas assim, dentro de mim eu sabia o que eu queria. Então, com 19 anos eu retornei. Só que aí a experiência não foi como você chegar e ter uma tia esperando, uma casa, comida, roupa lavada, tudo bonitinho, não foi assim. E aí o primeiro lugar que eu parei foi aqui em Miami. E ali no primeiro dia eu já senti a pressão, porque eu entrei no hotel e eu só sabia chorar. Eu tinha acabado de chegar, morrendo de fome, não sabia pedir uma comida, não sabia nada. Ali a ficha caiu. Nem tudo é conto de fadas, nem tudo é limpar a casa com a tia e receber dólares. Sim. Mas uma coisa assim, uma característica que eu falo que minha, que é muito forte. Eu sou uma pessoa que eu às vezes demoro a tomar decisões, entende? Não sou uma pessoa assim impulsiva, mas quando eu tomo, quase nunca eu olho pra trás. E nessa situação foi isso que aconteceu. E eu fiquei ali pensativo, o que eu faço? Será que eu volto? E aí eu me lembro que eu parei assim atrás da porta do quarto de hotel, chorei tudo que eu tinha que chorar, já não tinha mais lágrima. E eu falei, eu não vou olhar pra trás, eu vou fazer a minha vida e isso vai me amadurecer, vai me fazer crescer, porque eu sempre, assim, fui uma criança que sempre tive tudo, né, do meu pai, da minha avó, da minha família, primeira neta, primeira sobrinha, então tudo sempre foi pra Mila. Eu sempre brinco que eu não tive uma mãe, eu tive 5 mães, as minhas tias eram mãe, eu não tive um pai, eu tive 4 pais, os meus tios eram pais, então sempre foi muito cercada de proteção, de carinho, o que é muito bom, mas ao mesmo tempo te impede de crescer. E acho que quando você chegou aqui que caiu a ficha, nossa, agora eles não estão aqui comigo, eu que vou ter que tocar tudo isso. Exatamente. E aí, encarar a realidade foi sofrido, foi doído, mas eu falo que assim, não mudaria nada, sabe? Não mudaria, agradeço todos os dias tudo que aconteceu. Então, quando eu tomei essa decisão de realmente ficar, eu fui pra New Hampshire, onde a minha tia tinha uma amiga, e fiquei na casa dessa amiga, e ali eu comecei a trabalhar. E mais uma vez, uma outra decepção, porque eu fui trabalhar com um casal, e eles limpavam, assim, cerca de 8 a 10 casas diárias. Nossa. E no dia você recebia $90, o que significava, às vezes, menos de $10 por uma casa. Sim. E aquilo era muito fora do padrão. Mas como eu não tinha trabalho, precisava de dinheiro, eu encarei. Peguei, falei, eu vou fazer porque eu não tenho escolha, eu não sabia ainda o trabalho. E trabalhei com eles, mas por volta de 2, 3 semanas. Até que a minha tia falou, Mila, isso não tá normal. Busca outras coisas, converse com outras pessoas, porque você vai conseguir oportunidades melhores. E assim eu fiz. Aí eu tinha um amigo meu de infância, que morava em Canérica, e ele me ligou. A gente começou a conversar e eu falei, Rafael, tô precisando de trabalho, aqui tá assim. Ele, vou arrumar pra você. Aí ele arrumou nessa cidade, aí foi quando eu me mudei pra Canérica. E eu falo que assim, Canérica foi muito especial, porque ali eu encontrei o meu esposo, com 2, 3 meses que eu tava. Você conheceu ele lá? Conheci lá em Canérica. E foi tudo assim. E ele é brasileiro ou não? Brasileiro. Ele é brasileiro e somos vizinhos no Brasil. Nossa! Mas se encontraram aqui? Se encontramos aqui na cidade de Canérica. E ali tudo foi foi uma outra parte da minha vida que começou também. E aí trabalhei com essa amiga, que o meu amigo tinha arrumado esse trabalho pra mim. Cheguei a trabalhar em padarias, trabalhei em vários lugares, mas assim, nada me trazia satisfação, sabe? Quando eu olhava assim pro trabalho, recebia até muito bem. Nessa padaria eu trabalhava de 5 da manhã, às vezes 9, 10 da noite. Então assim, o salário não era ruim, mas sabe quando você olha e fala isso? Eu quero algo pra mim. Exato. Eu quero algo meu. Eu mereço, eu trabalho, eu sou dedicada, eu sou competente, eu faço por merecer, eu quero algo meu. Exato. É isso que você falou pra você. Exato. Dentro de mim sempre foi isso, sabe? Sempre foi aquela vontade de fazer do meu jeito, de pôr a mão e fazer. E você trabalhando pra alguém, não existem regras, nem sempre você pode. Então aí nesse momento meu esposo ele recebeu uma proposta de trabalho muito boa na Carolina do Norte. Nós estávamos ainda namorando, então nos mudamos pra Carolina do Norte, lá nós nos casamos.
E Norte Carolina, pra mim, se tornou uma coisa muito especial. Um lugar muito de crescimento, de amadurecimento em todos os âmbitos da minha vida. Porque, assim, aprendi a trabalhar desde criança, mas agora vem uma coisa muito bacana que acho que quase ninguém sabe. Não sabia fazer um arroz. Não sabia fritar um ovo. Não acredito. Pode acreditar. Adoro uma casa limpinha. Por isso que você não fazia, porque tudo isso suja o fogão, suja a cozinha. Melhor assim, E aí, o meu esposo, pra mim, eu falo que hoje em dia foi uma bênção, né? A mãe dele é chefe de cozinha. Nossa, né? que Então você pode imaginar o cenário. Sim. Então ali foi outro problema que eu tive que amadurecer, que eu tive que aprender. Hoje meu esposo só come a minha comida, tá? Ama a minha comida! Brincadeira, mas é verdade, de tanto que eu tive que dedicar. E aí, voltando... Eu nem sei se eu devia contar isso, mas eu já contei. Já contou. É que é papo de amigas aqui também, né? Então, assim, a gente se empolga e vamos. E aí... começamos a vida ali, né? Ele trabalhando bastante, eu também. E eu tinha vários sonhos. Uma hora eu queria ser aeromoça. Cheguei a fazer todos os testes. Cheguei, assim, a último instante de trabalhar na American Airlines. E Léo disse pra mim, quando eu tava pronta pra pegar a malinha e começar a voar, ou eu, ou a sua carreira de aeromoça. Ali eu me vi de novo o que fazer. Eu falei, tudo bem, fiquei muito brava, né, na época, não queria matar ele, mas eu aceitei e não fui. E aí depois, Leonardo, não, quero trabalhar no McDonald's, quero fazer isso, quero fazer aquilo, queria fazer tudo. E um dia, uma frase que ele me disse, me despertou. Ele falou assim comigo, por que você não vai limpar a casa? Você limpa a casa o dia todo, vai ganhar dinheiro com o que você gosta de fazer. Pronto. Essas foram as palavras. Quando ele me disse isso, eu parei assim, fiquei pensando. Ele, Jamile, você passa veco na casa todo dia, você limpa isso o tempo todo, vai ganhar dinheiro com isso, minha filha. Aqui tem muita gente que ganha dinheiro com isso, fazendo o que gosta. E aquilo me foi um despertar na minha mente. Falei, Léo, tem razão. Ali eu parei de ficar com esse monte de coisa na mente e foquei na limpeza. Comecei a estudar, foi onde eu conheci a minha primeira patroa, que na época me ajudou muito, ela realmente me ensinou a limpeza como era. Passado esse tempo, aí você começa a descobrir as formas de como você ter suas próprias casas, que no meu primeiro momento foi comprando um schedule. Então conheci uma outra pessoa. Então, comprei. Na época eu comprei 30 casas de uma pessoa que estava indo ao Brasil. E ali foi uma outra experiência muito bacana, porque foi uma pessoa que pegou na minha mão, me ensinou tudo. Trabalhei com ela por volta de 6 meses até ela viajar. Compensou, né? Muito. Foi um anjo na minha vida. Ela é muito sistemática, sabe? Muito quer fazer tudo certinho. E pra mim foi uma bênção, sabe? Me ensinou, me despertou a limpeza. E nesse tempo, onde eu passei por vários lugares, também tinha uma frustração grande. Por quê? Muitas pessoas, quando você ia trabalhar, eu não entendia. Eles jogavam, às vezes, a sujeira debaixo do tapete. Não faziam o trabalho como deveria ser feito. Às vezes, o cliente deixava o cheque ali em cima da mesa e a patroa, no caso, né, a dona do schedule, ela tinha, assim, coragem de chegar e fazer de qualquer forma e ir. E, às vezes, eu queria fazer mais coisas e a pessoa falava assim comigo, não, Jamile, vamos? Tá até casado, vamos embora, não deixa isso aí. E eu olhava para aquilo e eu falava, meu Deus, como pode? Mas você é funcionário, você cumpre regras, então vida que segue. Mas eu não aceitava. Então tudo isso que eu fui vendo... Se incomodava bastante, né? Muito. Você falou, eu não conseguia entender. Porque você tá pagando, sabe? Pra mim fugia muito do que é ser profissional. E da sua índole também, né? De ser correta, de gostar das coisas. Totalmente. Era tudo fora do que eu tinha aprendido, do que eu via, do que eu esperava. E ali o tempo foi passando, foi quando eu tive essa oportunidade, comecei a trabalhar com essa moça. Passados 6 meses ela foi embora pro Brasil, então eu assumi os 30 clientes. E foi uma experiência muito bacana, porque em um ano eu já tava ali com uma cartela dobrada de clientes. Já não era 30, era 70. Nossa, e pra atender tudo isso? Pois é, aí vem outra parte da história. Tava ali acostumada a limpar 3, 4 casas no dia. E de repente eu me vi limpando 6, 7, 8. Trabalhando sábado, trabalhando domingo pra dar conta.
E nesse momento veio um outro desafio, porque quando eu comentava com as pessoas, quando eu perguntava, as pessoas falavam assim comigo: não, Jamile, você tem que vender essas casas, você tem que passar por porcentagem. Só que pra mim aquilo era inaceitável, porque eu falava: gente, mas as pessoas estão gostando do meu serviço. Sim. As pessoas estão indicando o meu trabalho. Por que razão eu vou vender? Por que razão eu vou passar por porcentagem? Se eu fizer isso, não tem como eu crescer. Então eu fiquei com aquilo na minha cabeça, um mês assim, pensando. As pessoas queriam você e não outra, né? Exato. Então quando as pessoas me davam essas duas opções, pra mim era algo inaceitável. Então eu falei: não vou fazer isso. E continuei trabalhando, continuei fazendo, continuei me desdobrando pra dar conta de atender todas as pessoas. Até que numa noite, eu voltando do trabalho, veio na minha cabeça: por que você não começa a pesquisar companhias americanas? Por que você não começa a entender como é o processo, como eles fazem, de que forma eles crescem? E assim eu fiz. Então todas as noites eu chegava do trabalho, parava ali que fosse meia hora, uma hora, e ia pro Google pesquisar. Foi quando eu encontrei a Molly Maid, que é uma empresa muito grande, franchise, hoje está quase nos Estados Unidos inteiro. Comecei a ler, comecei a entender. Ali a minha ficha caiu. Limpeza, faxina não é só isso. Pode ser uma empresa de fato. Sim. E as pessoas não tinham essa visão, não tem essa visão. Muitas pessoas que ainda eu converso, né, que a gente tá no meio, não tem essa ideia de que você precisa ter um uniforme, de que você precisa ter um seguro, de que você precisa passar segurança pro seu cliente. Então, quando eu absorvi isso, eu comecei a praticar. E tem um processo, né? Porque assim, eu acredito, porque eu já conheço um pouco da tua história, né? Que você tem um processo de limpeza e você trabalha, os seus funcionários têm que trabalhar em cima desse processo. Ó, tem que fazer assim, 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 que é o jeito Jamile de trabalhar. Exatamente. Certo? Com certeza. Foram muitas coisas que eu comecei a adaptar, que eu comecei a mudar, que eu comecei a fazer do meu jeito. Quando eu comecei, não existia essa história de uniforme, sabe? Pouquíssimas pessoas, ou assim, eu não me lembro de ver ninguém no mesmo ramo que tinha isso. Logo em seguida, a questão do seguro. Quando eu comecei a levar isso para os meus clientes, uau! Uma coisa simples, que não era difícil de ser feita, mas que os clientes sentiam seguro, os clientes sentiam em paz mesmo, sabe? Eles não sentiam: estou contratando uma faxineira, estou contratando uma empresa. Então, isso tudo foi trazendo essa escala no meu trabalho. Credibilidade, mais clientes e mais, né, amiga? Cada ano que foi passando, foi realmente um degrau a ser conquistado, sabe? Tanto na empresa como funcionários. Depois veio a questão: meu Deus, funcionários, onde encontrar? Não é fácil aqui, né? Não. Aqui é quase impossível. Olha, é muito difícil, mas uma coisa que eu sempre falo: nada é impossível. Então, ali eu vi duas situações: a dificuldade de encontrar funcionários, mas eu também percebi o quanto eu precisava mudar como pessoa. Entende? Administrar não é fácil, mas é uma tarefa que eu sempre falo: você tem que olhar pra você. Se você sempre olha pra você no sentido o que eu posso melhorar? Porque você consegue às vezes trazer o funcionário, mas manter esse funcionário já é um outro processo. Então ali eu comecei a me ver realmente, de pouquinho a pouquinho eu fui saindo da limpeza, não de abandonar, não limpar mais, mas eu comecei a ver que a minha empresa precisava de mim em outros aspectos, dessa liderança, dessa administração, de aprender a delegar funções, uma coisa que a limpeza, normalmente a maioria das pessoas que limpam casa tem essa dificuldade. A gente quer limpar, a gente quer atender o cliente, a gente quer fazer tudo. E se você quer crescer, você tem que aprender a delegar, começar a fazer aquilo que só você pode fazer. E cada step, a minha empresa foi crescendo. Ali, em coisa de 3 anos, há 5 anos, eu me vi com 12 funcionários, depois 18 funcionários, 20 funcionários, e a coisa foi. E hoje um monte de funcionário. Exatamente. Quando o ano passado veio uma coisa também que trouxe uma dificuldade, mas que dali eu consegui crescer, foi com a pandemia. Enquanto muitas pessoas estavam fechando na área da limpeza, realmente estava quebrando, a minha empresa estava crescendo. Por quê? Quando começou a pandemia, nas 2 primeiras semanas eu pensei: esse foi meu pensamento, isso vai passar. Então por 2 semanas não trabalhamos, todo mundo ficou em casa. Só que quando eu vi que aquilo não era algo temporário,
eu não fiquei parada. Então eu comecei a pesquisar o que eu podia levar para os clientes. Eu fui em Charlotte, fiz protocolo com as meninas, dei treinamento, ensinei, comprei roupas especiais para que a gente pudesse seguir trabalhando. Então numa época em que ninguém estava crescendo... Você tava? Sim. Mas você teve assim, teve a dedicação, foi buscar o que poderia fazer, o que não, sabe? Exato, eu não aceitei. Eu falei, não, é um vírus, sim, é preciso parar, mas a gente trabalha com limpeza. Na verdade, a gente pode ajudar com certeza com que isso melhorasse. Enquanto muitas pessoas, não vou trabalhar, não vou fazer isso, fecharam as portas, entende? E seus funcionários são brasileiros ou não? Olha, é bem mestiço. Eu tenho brasileiros, eu tenho hispanos. Quando eu falo hispanos, são pessoas ali do Centro-América, México, Honduras, El Salvador. É bem mestiço. Uma coisa que eu sempre falo, entende? Eu não fico buscando nacionalidade. Eu busco a pessoa que realmente quer trabalhar. Que quer estar no time. Exato. Que veste a camisa, que aceita as regras, que aceita cumprir, que trabalha junto de você. Porque às vezes é uma pergunta que eu recebo muito no meu Instagram, até por isso que eu quero, né, responder um pouquinho mais dela. Porque não é você escolher pessoas para trabalhar, seja brasileiro, chino, hispano. É você conseguir extrair daquela pessoa o que de fato ela tem de bom. Sim. Aí você consegue ter um time bacana. Sim, e seus clientes? São mais americanos ou são mais hispânicos? Como que é tudo isso? É mestiço, também. Mas a maior parte é americano. Eu tenho clientes de outras nacionalidades, mas eu diria que assim, 60%, 70% são americanos. Então a tua faxina lá é assim, no mínimo o máximo, né? Porque o americano ele tem um jeito próprio de limpar a casa, né? E uma coisa que trouxe muito eles pra perto foi porque eu trouxe um pouco do nosso jeito brasileiro pra eles. Então, por exemplo, um cliente meu novo, a gente faz a primeira limpeza, que a gente chama de deep cleaning. E realmente é aquela limpeza de mover sofá, de lavar. Não vou dizer que jogamos água igual no Brasil, porque aqui não tem como a gente trabalhar dessa forma. Aqui não tem ralo, né? Não tem como jogar, não tem ralo. As banheiras, as cozinhas não tem ralo. É diferente. Pra mim isso foi muito complicado, né? Eu imagino, porque é um outro universo, né, de limpeza. Mas eu consegui trazer um pouquinho dessa forma brasileira, sabe? De você tirar almofadas, passar o veco nas almofadas, você limpar debaixo do sofá, você mover móveis leves, coisa que normalmente as empresas americanas não fazem. Não fazem. Ou cobram pra fazer. Então, quando eu trouxe isso, foi outro atino que, assim, crescemos rápido, porque as indicações, as pessoas amam, entende? Então virou aquele jeito mesmo, Five Star de trabalhar. Sim. E foi consequência disso. E também aqui tem produtos diferenciados, tem maquinários, né, pra limpar vidro, tem tudo isso, não né? Não falta. É o que eu falo. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um acervo gigantesco de produtos, como você falou, de maquinários, de tudo. Então, assim, aquele produto não funcionou, ou você estragou por alguma razão, busque o produto correto. Porque às vezes o brasileiro tem essa... Desculpa, mas aquela preguicinha de ler. Sim. E a gente tem que ler. Sabe? É você pegar o rótulo, ler, pra que serve, como usar. Porque eu já passei várias situações assim com as minhas meninas, mas quando você vai ler, quando você vai realmente entender... Como usa, né? O modo de limpeza, o modo de usar, né? É exatamente. Isso, né? Você deslancha, porque você fica ali às vezes quebrando cabeça com um produto que não é para aquele material. Quando você encontra a maneira certa, o produto correto, o seu trabalho avança. Tá. E hoje a sua empresa é aqui na Flórida ou não? Ela é baseada em Norte Carolina. Tá. E agora, em junho, eu vim pra Flórida. Então, assim, a gente tá nos dois lugares. Mas Charlotte, que ela tá realmente fundada, ela tem desde 2014 lá. E agora, 3, 4 meses atrás que comecei aqui na Flórida. E você acha que aqui é mais difícil de achar pessoal para trabalhar? Não. Aqui acho que é mais fácil, não é? Olha, em termos disso, eu diria que é bem igual. Porque eu não paro de procurar. Entende? Se eu posso estar com o meu quadro cheio. Eu sempre tô buscando pessoas. Eu tenho um banco de dados de pessoas. Então eu não fico... Está difícil, mas eu não fico naquela, tipo, não tenho funcionários. Porque é uma coisa que eu aprendi. Você tem que estar buscando todos os dias. Tem pessoas que, ok, eu preciso de 4 meninas, tem as 4 meninas ali, já não busca mais. Então, quando acontece um problema, quando uma pessoa não pode trabalhar, é quando você é prejudicada.
Sim. E isso eu não faço. Então, todos os dias eu tô ali, postando no Facebook, conversando com uma pessoa, entregando um cartão, falando com alguém. Então, isso é uma dificuldade que eu não enfrento. Agora, Mila, quem tá lá assistindo a gente quer trabalhar contigo, né? Tem um monte de meninas aí que estão precisando de emprego, precisando de grana. A gente tá sempre precisando, sim, né? E como que é isso? Porque assim, se a pessoa tá indocumentada, se ela tá sem o documento, como que dá para trabalhar ou não? Como que é isso, né? Olha, o ramo da limpeza nos traz essa, eu diria que essa bênção também, porque você pode trabalhar. Na minha empresa, a gente trabalha com W7, que é um número que realmente o IT number, que muitas pessoas conhecem. Você vai lá, tira esse número e nós contratamos essas pessoas como subcontratados. Então, no final de cada ano, quando você vai fazer os seus impostos e tudo isso, é independente da pessoa. Então, eu consigo contratar pessoas hoje dessa forma. Entende? Isso é muito bom. Sim, porque, sejamos sinceras, né? A mão de obra dos Estados Unidos são por imigrantes. Sim. Então, se você consegue hoje trabalhar e fazer as coisas, isso facilita a vida de todo mundo. E o que a gente vê muito aqui é quem está sem documento não consegue emprego, né? E daí tem que voltar e a pessoa não quer voltar, né? Mesmo porque se ela ficou um período aqui sem documentos, ela não vai mais poder entrar aqui por 10 anos, acho que é algo isso, assim, né? Você sofre uma penalidade. Né? Então a gente vê muito, e muitas pessoas, quando eu falei que ia te entrevistar, algumas pessoas me falou isso, né? Não, esse programa é legal pra você... eu falei, é uma pergunta que a gente vai ter que fazer pra ela, sim, né? Mas então você tá montando uma equipe na Flórida. Isso, tô montando, como eu disse, né? Começamos há poucos meses atrás e já tô lá no meu banco de dados, mando, respondo, já vou guardando tudo bonitinho ali. E quantos funcionários você tem hoje? Hoje eu tenho 40 funcionários. Na limpeza, isso. Fora ADM, fora administração. Olha, assim, é difícil falar o número X, porque varia de acordo com o cliente. Entre sai, mas de 2 anos pra cá, o quadro tem sido esse, entre 35 e 40. Então, em termos de 16 a 17 schedules na rua e o pessoal do office, que somos 5 pessoas trabalhando ali todos os dias para que tudo funcione, para que tudo ocorra bem. Porque às vezes as pessoas pensam que é só a limpeza lá fora, e não é. O trabalho hoje administrativo, ele é muito grande. São 4 pessoas todos os dias, 5, todos os dias trabalhando para que aqueles clientes sejam bem tratados, para que os clientes novos que chegam até a empresa sejam bem recebidos. Quando existe um problema, quando existe uma coisa que não ficou bem feita, qualquer coisa, a gente está ali para poder resolver. É você, de fato, ter um serviço ao cliente bem feito. Porque você já deve ter percebido isso. Aqui, a gente tem uma facilidade enorme, né? De trocar alguma coisa, de devolver alguma coisa. Sim. Diferente do Brasil, porque às vezes é difícil você ter essa acessibilidade. E foi algo que eu trouxe para minha empresa. Existe um problema... Somos resolutivos, entende? Não ficamos ali discutindo, tentando entender, não. O problema aconteceu, não tem problema, nós vamos resolver. E é resolvido na mesma hora. Então é uma coisa que eu aprendi do próprio país e trouxe para minha empresa. Você precisa ter um serviço ao cliente bem feito. Ah, isso é muito legal. Mas assim, tem muitas coisas, eu tô com a cabeça assim, você falou algumas frases que eu acho muito importante para quem tá querendo empreender, né? Porque a gente tá falando do teu negócio, mas às vezes a pessoa quer fazer o negócio dela, o que ela gosta, e você falou isso. Você falou, por que não fazer o que eu gosto e ganhar dinheiro com isso? Então essa frase ficou na minha cabeça, né? Fazer o que eu gosto. Então, quando você falou isso, eu falei, nossa, essa é a charada, né? Sim. E assim, dedicação, é uma coisa que você falou 2 vezes aí. Não, eu me dediquei, eu fui lá, busquei, estudei. O que você diz de tudo isso? Olha, eu vejo da seguinte forma, ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Nós vivemos num mundo onde tudo é muito rápido, quem chega primeiro é que faz acontecer, mas é uma coisa que eu sempre falo desde o início para mim mesma. O dinheiro, a sua prosperidade em si, se tratando de dinheiro, ela vai ser consequência daquilo que você faz. Então, não importa o que você faz, desde que você faça muito bem feito, desde que você tenha amor por aquilo que você faça. Porque o dinheiro é impossível ele não vir quando você faz aquilo que realmente você ama, porque deixa de ser
somente um trabalho, sabe? As pessoas assim fica muito, quer correr atrás de muitas coisas e às vezes é algo simples. Te dou o exemplo da minha avó. A minha avó, ela ama costurar e ela se encontrou na costura. Eu sempre gostei de limpar. E mexendo com roupa, né? Tinha tudo a ver. Você sempre gostou de limpeza, casa limpa, sim, né? Sempre gostei de casa limpa, das coisas organizadas. Eu sempre falo que bagunça me incomoda, sabe? Eu chegar num lugar ou eu estar na minha casa, eu não consigo começar o meu dia, o meu ambiente de trabalho bagunçado, zoneado. Pra mim não dá. Eu preciso sentar, organizar as minhas coisas e começar a trabalhar. Mas ali é o que eu amo fazer. Eu não consigo fazer nada antes que eu arrume a cama. Nem tomar café. Não é? É um toque, deve ser um toque, mas é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Se você aprende a amar aquilo que você faz, é impossível você não ter sucesso. E pode ser na limpeza, onde às vezes as pessoas, né, discriminam. Pode ser uma coisa que você saiba fazer, simples, mas que você tiver uma visão empreendedora, sim, aquilo pode se tornar um negócio, dependente do que for. Com amor, tudo acontece. É o que eu falo, amor, dedicação. Claro que no início nem tudo são flores. Sim. Hoje, olhar pra trás e contar a minha história é muito bonito, mas só eu sei. Quantos choros, os choros, cansaço. O cansaço. Assim, eu sempre falo, meu esposo, ele tem um trabalho dele, né? Ele tem a empresa dele, que não tem nada a ver com a minha, com a limpeza. Mas ele foi uma pessoa essencial nessa caminhada. Porque uma palavra que ele dava, sabe? Então, isso eu deixo até pros maridos e esposa. Porque você precisa realmente acreditar naquela pessoa. Muitas vezes eu dizia, Léo, vou desistir, não quero mais saber disso. Mas ele e tá as do teu palavras lado, dele né? eram as seguintes: você consegue, é o que você ama fazer, tá ruim hoje, amanhã vai ficar bom. Mas você sabia que ele estava ali também, né? Isso faz toda a diferença. Fez uma diferença enorme. E enquanto muitas pessoas lá fora diziam que não é bom, que não funciona, que não vai dar certo, você vai colocar cartão, isso não funciona, eu tinha alguém que sempre dizia pra mim, não, você vai conseguir, olha pra frente, vai dar certo. Então você viver no âmbito assim ajuda muito naquele início, porque nenhum início é fácil. Ninguém nasce grande. Não. Né? Toda empresa tem o seu processo. E quando você falou, né, que você começou pequena lá em 2014 e veio, isso tem até uma historinha aqui nos Estados Unidos que eles falam, comece pequeno, trabalhe muito e torne-se grande, né? Tem uma... Porque aqui é o país da oportunidade, né? Todo mundo sabe disso, né? Estados Unidos é a terra do tio Sam mesmo, né? Agora me diga, pro próximo ano, você tem projetos, você tem, deve ter um monte de ideias aí para aumentar. Olha, acho que a cabeça de empreendedor não para, né? Não Parece para. que a gente não dorme. Mas esse ano sim, eu fiz um projeto do meu curso, sim, que foi o curso Clean 8K. Que assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Foi um sucesso o primeiro lançamento, muitas alunas, e a minha alegria hoje em dia é ver essas pessoas saindo adiante, é ver essas pessoas crescendo, é ver, a gente tem um grupo e ali elas compartilham, né? Muitas vezes um seguro que fizeram, uma licença que tiraram, um uniforme que estão colocando. Isso me alegrou muito. Então, assim, foi um projeto que eu entrei sem saber o que realmente ia ser, e foi maravilhoso, então eu decidi continuar com esse projeto. Então, cada vez mais é um projeto que eu tô dedicando também em ajudar as pessoas desse lado, porque é uma coisa interessante. Desculpa fugindo um pouquinho dessa pergunta, mas as pessoas aqui na minha época, elas não falavam, entende? Elas não davam os segredos, os tips da limpeza. Elas não diziam que você podia e que dava certo. E isso é uma coisa que me despertou lá atrás. Então, quando eu cheguei aqui em Miami, que eu ainda não estava decidida a abrir a empresa de limpeza aqui, eu quis trabalhar para poder fazer esse curso. Então foi um ano de dedicação. O curso ele é dividido em 3 módulos. O primeiro módulo é realmente a parte empreendedora de um negócio, da empresa de limpeza, você como tirar suas licenças, eu falo do seguro, eu dou toda essa parte. Beabá. O beabá, que é o inicinho ali que todo mundo precisa para se tornar empresa um dia. O segundo módulo são realmente a limpeza em si, entende? É eu limpando, eu ensinando os detalhes que tem que ser feito. E o terceiro módulo são as limpezas de construção de casas vazias. Então, assim, é um curso bem completo para quem está começando, para quem já está no ramo. E o meu outro projeto que
saiu agora do forno, faz pouco tempo, é a questão da franquia, né? Porque muitas pessoas vêm me perguntando, legal. Mila, vem aqui abrir, quando você abrir em Orlando, me fala, não sei onde, me fala. Então é um projeto que eu tô trabalhando em cima dele para que ele venha acontecer o mais rápido possível. Ele virá. Por Deus. Eu acredito. E aí vai, muitas coisas assim nesse caminho, né? Que às vezes a pessoa olha e pensa, é só limpeza. Não é só limpeza. É uma empresa que você pode fazer várias coisas desde que você goste daquilo que você faça, desde que você se dedique àquilo que você acredita. E uma coisa muito importante, você acreditar em você. Né? As pessoas podem acreditar em você, mas se você não acreditar em você, esquece. Não funciona. Mas assim, disso que você falou, além de você acreditar em você, meu ponto de vista, sim, tá? Você acreditar em você, você ainda tá fazendo, assim, com o seu curso, eu acho que você dá a possibilidade de passar, né? Tudo que você passou, todos esses anos, você já ajuda a pessoa a ir lá na frente. Exato. Então, você também ajuda as pessoas. Exato. É uma forma de você... olha, eu tô aqui, dá a mão, vamos juntas. Fácil não vai ser, mas eu tô do teu lado. Sim. O que talvez você não teve isso. Exato, não tive. Então, assim, hoje, a hora que ela compra lá o curso, ela começa a estudar e ela começa a aprender o beabá mesmo... que tem muitas coisinhas. Quando você vai montar uma empresa, você sabe, eu também, que também estou num grande negócio aí, mas assim, são pequenos detalhes que, para quem não sabe, você pode perder um monte de dinheiro, você pode ser prejudicado, tempo, dinheiro, e um monte, assim, mal-estar de não ter dado certo, medo, vem um monte de coisa junto. Então, assim, a hora que você fala do curso, eu sei que você tem um curso, mas assim, eu acho uma forma, assim, maravilhosa de você colaborar com o outro. Exato. Né? E isso não tem preço. Não tem preço. Quando eu olho, como eu disse, quando eu olho para minhas alunas, quando eu consigo vê-las crescendo, essa é a minha maior alegria. Porque é um ramo que não tem limite. Sabe, tem espaço para todas as pessoas que querem trabalhar nesse ramo. Então, quando eu vi essa oportunidade, eu falei, eu quero ajudar essas pessoas. Eu quero falar para elas, realmente encurtar o caminho, porque eu demorei 11 anos para estar onde eu tô. E tudo que você passou, né? Exatamente. Agora, se eu de repente tivesse tido alguém que me mostrasse esse caminho, provavelmente eu não ia precisar de 11 anos para estar a empresa como ela está hoje. Então a minha intenção de verdade foi encurtar esse caminho. Olha, a licença você tira aqui, o seguro você faz assim, isso é feito dessa forma. Então você não fica ali quebrando cabeça, batendo cabeça na parede. Por quê? Porque você realmente lê, estudar e praticar. Uma coisa que eu sempre falo, pratique. Se você vai comprar ou se você quer o curso só para ter, não compre, porque não vai funcionar. Você precisa praticar, você precisa colocar por obra aquilo que eu ensino ali, que são as minhas experiências, entende? Que foi o que eu vivi, que foi a forma que eu consegui crescer. E que você preparou, né? Exato. Você teve um tempo de preparo. Um ano. Então, não, é um ano para você pôr no papel tudo. Sim. Que você viveu lá quanto tempo? 11 anos atrás. Então, assim, que preço que tem isso, né? Onde essas pessoas estão diminuindo o nosso monte de coisa, assim, né? E você, por outro lado, tá fazendo, eu acho que um ato, né? Que você poderia falar, não, guarde só pra mim, vou contratar todo mundo e fica... Não. Você tá colaborando para que a vida dessas pessoas melhore. Sim. Eu amo compartilhar, sabe? Eu acho que quando a gente aprende a compartilhar aquilo que é bom, isso volta pra gente. Então, às vezes, as pessoas... Eu não sou esse tipo de pessoa. Tudo que eu vejo que é bom, que pode acrescentar, por que não compartilhar? Quando eu comecei o meu Instagram, foi com esse intuito, né? Antes era muito lifestyle, viagem e tudo. E quando eu me despertei pro curso, eu comecei no meu próprio Instagram, ali sem pensar que aquilo poderia ser um empreendimento mais adiante. Dando dicas, limpando, fazendo as coisas na minha casa. Então, acho que esse ato de você compartilhar é uma bênção. E o que eu acho legal do seu Instagram, que vai estar aqui embaixo também, que além de você passar as limpezas, as dicas, você passa a dica de marketing também. Sim. Então eu acho muito legal também. Eu sigo lá, faço umas coisas. Ai, que legal. É aquela coisa hoje em dia, né? Quem não é visto não é lembrado, né? E isso é um fato.
Então, hoje em dia, uma empresa que ela não busca ir para o digital é uma empresa que provavelmente mais adiante não vai ter um futuro, porque o futuro é isso. O futuro né? é esse. Cada vez mais as coisas estão mais tecnológicas, mais Instagram, mais rede social. Então, acho que é você realmente entrar como eu digo, nesse barco e ir aprender naquilo que é bom pra você. E foi o que aconteceu comigo. Eu não entendia, não sabia tanto, mas eu quis aprender. Hoje eu trabalho com uma equipe maravilhosa, né? Que faz o meu marketing, que me ajuda no meu Instagram. Então, assim, precisa. Acho que hoje virou uma necessidade pro negócio mesmo, né? De quem quer crescer, de quem quer alavancar. Ir longe, né? Chegar Sim. longe, mesmo porque com a pandemia muita coisa mudou, né? Exato. Você mudou a sua empresa e quem não mudou tá fora, né? Exatamente. Você já falou isso lá atrás, né? Mas é isso aí. Então, assim, são as mudanças necessárias com a evolução, né? A pandemia trouxe, eu acho que trouxe um monte de coisa ruim, mas também trouxe essa evolução. Exato. Assim, né? Em todas as áreas, né? A gente teve que aprender a evoluir, a ser resolutivo, a aprender, porque foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava. Não, isso é uma coisa que ninguém esperava, né? Passar por isso. Não pode mais sair, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. E a mesma coisa pro trabalho, né? Falando da limpeza. Eu tive que mudar muitas coisas por causa da pandemia. É o que eu falo, você tem que aprender todos os dias. A forma como eu comecei a trabalhar lá em 2011 é totalmente diferente hoje de 2021. Mas por quê? Porque eu abri a minha cabeça, a minha mente, pra ir acompanhando. Mas se você fica ali estancado, parado, eu aprendi assim, vai ser assim, vou morrer assim. Esquece. Tá morrido na praia, né? Né? De frente pro mar, isso que é triste, né? Mas assim, Mila, eu queria agradecer você, assim, conversar com você, assim, a gente foi direto, porque assim, conversar com você sempre é muito bom, estar com você é um alto astral, é um sorriso lindo, um sorrisão lindo desse. Então, estar com você sempre é muito bom. Eu queria agradecer muito por você ter conversado aqui com o Empreenda Queens. E você é uma Queens, assim, de primeira dessas umas, assim, bem Queens mesmo. Não, gente, eu quero agradecer, porque pra mim foi uma honra, né? Nós nos conhecemos há pouco tempo. E é o que você fala, acho que é muito bom a gente estar perto de pessoas que trazem essa alegria, esse alto astral. Então eu acredito que foi isso que a gente se identificou, né? Sim. Desde aquele primeiro encontro. Sim. Então, assim, agradeço muito a oportunidade. E você tá me chamando de Queen, mas a verdadeira dona do Queen aqui é você. Então, nós. E eu quero agradecer mesmo a chance, né, de poder falar, de ajudar e te parabenizar, porque te vejo como uma guerreira, né? Você realmente chegar num país, você tá aqui pouco tempo e trazer a sua experiência e, né, tá aqui, pôr a cara pra bater e ter o seu canal de televisão, realmente não é pra qualquer pessoa. Então, assim, somos guerreiras. Estou aprendendo muito também, que nem você. Sim. Apanhando muito, mas a gente não desiste, não né? desiste. Acho é o que você falou. Né? O amor pela causa a gente vai, né? Sim. Né? E não há nada que vai nos impedir. Com certo, certeza. amiga? Tamo juntas. Obrigada, querida.